Primeiro eu quero abraçar carinhosamente a todas e todos, saudar a Sua Excelência, o ministro Joelson, o doutor César Bechara, o deputado José Carlos, e quero, de uma forma muito especial, agradecer ao deputado Piau pela generosidade democrática e a delicadeza do convite. Quando ele me ligou, nós tivemos a oportunidade de conversar, e junto com os funcionários do Conselho de Ética, ele disse que queria que eu fizesse uma exposição bem sobre a realidade da política local. Da política no Brasil, a realidade da política brasileira. Aí eu fiquei dizendo, mas vai ser tão chato, porque é uma coisa muito ruim. O tema da ética, eu acho que Sua Excelência, o ministro Joelson, fez uma exposição extremamente importante sobre essa temática, né? O tema da ética é um tema de alta complexidade. Não é uma coisa qualquer, porque não é simplesmente a comparação racional entre valores. É um tema de alta complexidade. Existem belíssimas contendas, belíssimas e duras polêmicas filosóficas, sociológicas, ideológicas, tratando do tema da ética, especialmente da ética na política. Talvez um dos mais belos e extremamente polêmicos exemplos seja justamente a tragédia de Sófocles, quando ele trata de Antígona, onde as leis estabeleciam o impedimento de sepultamento dos inimigos. Mas quando, de repente, o inimigo que foi morto era o irmão de Antígona, que concordava inteiramente com a lei e com a polis, mas quando foi o irmão dela, ela rompeu com a concepção que ela tinha de que concordava com a lei e realizou o sepultamento do irmão. Então, veja como é um debate extremamente complexo e polêmico, onde você não pode fazer simplesmente uma comparação racional entre valores. Porque, às vezes, o valor do amor e da família, em alguns momentos, ele acaba pesando mais do que a lei, mesmo quando você a considera justa. Então, não é um debate fácil. A ética da guerra e a ética da paz, onde o mesmo valor, o mesmo atributo, é duramente condenável em uma situação e aplaudido em outra situação. A concepção da mentira e da verdade na ética da guerra e na ética da paz é completamente diferenciado. Do mesmo jeito que quem é militante de esquerda sempre acompanhou contendas e polêmicas históricas sobre a ética do capital e a ética do trabalho. Então, para, de alguma forma, melhor tratar desse tema, muito complexo e polêmico, eu resolvi tratar da realidade brasileira com uma concepção aparentemente simples, mas de muita sabedoria, que é a concepção sobre ética na política, que em um dos momentos mais duros dos embates da vida nacional, Dom Pedro Casaldáliga, com todo respeito a todas as outras concepções religiosas, mas Pedro Casaldáliga com certeza está acima de todas elas, e Casaldáliga fez uma observação extremamente importante sobre o que ele dizia que era ética na política. E ele simplesmente formulou: ética na política é vergonha na cara e amor no coração. Algo aparentemente simples, humilde, mas tão importante para qualquer avaliação que se possa fazer da realidade política brasileira. Até porque qualquer pessoa de bom senso, se parar um pouquinho para observar como é que se compõe a política brasileira, quais as engrenagens que a movem, as engrenagens do poder político, econômico, midiático, as engrenagens do processo eleitoral, as engrenagens do funcionamento das instâncias de decisão política e dos espaços de poder.
quando a gente analisa isso, é realmente um processo angustiante. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa movida pela esperança. Mesmo que a realidade implacável diga não, mesmo que às vezes eu me questione em que momento, né, da etapa da superação da vida a gente está, a gente tem que se imaginar aqui, nessa experiência, numa passagem, porque senão, quem é honesto, militar, na política brasileira, é algo quase que incompatível. Quase que incompatível. Porque é como se a política ela fosse o melhor dos mundos para as excelências delinquentes. Ela fosse o melhor dos mundos para quem olha as instâncias de decisão política e os espaços de poder como um mecanismo para conjugar de todas as formas e modos o verbo roubar. Elas passam pela política sem introduzir o menor componente da justiça social e, ao menos, da sensibilidade humana. Desde o processo eleitoral, assim, porque tudo que acontece na vida das pessoas, queremos ou não, desprezemos ou não, tenhamos ou não uma caracterização vulgar do que é a política, mas, queiramos ou não, tudo depende de como se movimentam as instâncias de decisão política e os espaços de poder. Então, como acontece o processo eleitoral brasileiro, né, que foi o que o deputado Piau mais pediu para que a gente, de alguma forma, explicitasse qual é a nossa humilde compreensão, a vivência que, de alguma forma, a gente tem ao andar por todos os estados brasileiros ou ao militar em um estado, né, como eu tenho certeza que cada uma das personalidades políticas que éticas são, elas têm as suas dificuldades nos seus respectivos estados, como quem é militante do movimento social, em qualquer um outro espaço. Mas, desde como a política viabiliza a realidade objetiva, justamente para que essa realidade objetiva, ela continue viabilizando a permanência ad eterno, ad infinito, desses componentes do Estado não democrático, mas totalitário, que é justamente a corrupção, o nepotismo, a experiência de tratar os cofres públicos como se fosse uma caixinha de objetos pessoais para os seus bandos, para as suas quadrilhas, para as suas famílias ou para seus espaços específicos. Então, em alguns momentos, até onde a gente tem boas leis, e é por isso que o deputado Piau e eu, nós conversávamos sobre o papel do parlamento. Seja o parlamento considerado mais simples e mais tão importante, como é uma Câmara de Vereadores, até o Congresso Nacional. Como a fiscalização é a tarefa nobre dos atos do Poder Executivo. Mas, ao mesmo tempo, a fiscalização, o monitoramento e o controle, algo que a sociedade nos delega, mesmo com todos os importantes mecanismos de controle social que a sociedade conquistou no âmbito do arcabouço jurídico, da legislação em vigor, para que ela diretamente o faça, mecanismos de controle social sem necessariamente a representação dos parlamentares. Quando um parlamentar ele exerce com autonomia, com altivez e com ética o seu papel de fiscalização, de monitoramento e de controle, em muitos momentos ele é implacavelmente combatido pelos executivos e, portanto, eles perdem a oportunidade não apenas de cumprir a sua obrigação, mas a importância de defender o povo pelo qual ele diz representar.